Salve, salve, galera ligada no portal The Playoffs. Eu sou o Piero Fiorelli. Hoje estou no comando aqui do canal do YouTube para falar sobre NBA. A proposta de hoje é debater os 10 melhores jogadores entrando na temporada 2022-2023. NBA acabou de começar, então ainda tem um tempinho para a gente conversar sobre quais são os 10 melhores jogadores da atualidade. Obviamente, na minha opinião, já adianto para você. Faltou algum nome? Discorda de alguma opinião? Deixa aí nos comentários para a gente debater e quem sabe adicionar novos nomes nos próximos vídeos. Então vamos que vamos começar essa lista. E sempre lembrando, pessoal, antes de entrar aqui no ranking, se inscreva no canal, ative as notificações, mande para os amigos, comente nas nossas redes sociais, siga a gente, para a gente crescer, né, o nosso público, trazendo conteúdo de esportes americanos. Aqui temos todas as ligas americanas com ampla cobertura, então dê a moral aí para a galera do The Playoffs. E para a gente começar aqui a nossa lista, no 10º lugar, Ja Morant, um cara que muito provavelmente nas próximas temporadas já vai estar muito mais elevado nesse ranking, né? Vai estar ali brigando, flertando com o top 5, mas hoje talvez até pela questão da idade, o lugar seria esse início de top 10, né? Ja Morant é um jogador que é um armador e ele liderou a NBA na temporada passada em pontos na área pintada, né? Uma coisa impressionante, a capacidade que ele tem de atacar o ar. É um jogador muito destemido, é muito criativo, inventivo, e ele é capaz de liderar um time jovem como é o Memphis Grizzlies, e que foi a segunda melhor campanha da temporada passada, né? Então o Ja Morant, por mais que seja um cara ainda com pouco tempo de NBA, mas já gera impacto imediato, é um dos jogadores mais divertidos de se assistir na liga. Então é aquele nome que não poderia faltar hoje nesse top 10. E no 9º lugar, Devin Booker, o representante do meu Phoenix Suns, né? O Devin Booker, que é o rei da meia distância, né? E o Chris Paul tem esse tipo de jogo, né? Um cara que joga um basquete à moda antiga, tem muito desse jogo mais lento, mais cadenciado na meia quadra, mas que é muito criativo também. Evoluiu com o tempo o seu ponto de vista também de ser mais um playmaker, também um criador para os seus companheiros, não é mais aquele jogador que só pensa em pontuar, também consegue potencializar os seus companheiros, diminuir o número de turnovers, e é ofensivamente a principal arma do Phoenix Suns, né? Ainda mais com a idade do Chris Paul, né? A questão de ele ser um jogador muito veterano. Para essa temporada 2022-2023, pode ter certeza que o Devin Booker precisará ser o protagonista caso o Phoenix Suns tente repetir a campanha da temporada passada. É verdade que no playoff a coisa não funcionou. Foi terrível a eliminação para o Dallas Mavericks. Mas o Phoenix Suns foi a melhor campanha da NBA na temporada passada. Isso não pode ser esquecido. E o principal motivo disso, Devin Booker. E no 8º lugar, um nome polêmico, né? Porque eu tô falando do rei, LeBron James, o King. LeBron James, ele é indiscutivelmente um dos melhores jogadores da liga. Na minha opinião, inclusive, o segundo melhor da história. Ou seja, aqui não é nenhum tipo de ofensa ao LeBron James, muito pelo contrário, né? Um jogador indiscutivelmente um dos melhores da história da liga. E aí cada um coloca como preferir no ranking pessoal. Mas é certo que é um jogador já numa reta final de carreira. Ainda é um dos melhores jogadores da liga, que é impressionante para alguém que tá 20 anos na NBA. Então, não é de forma nenhuma um demérito. Mas já é um LeBron James diferente. É um jogador que não consegue mais pegar jogadores secundários, como é esse elenco do Los Angeles Lakers, né? Um elenco com seríssimos problemas, com falta de profundidade, e simplesmente por conta própria levar esses caras a uma disputa de título, como ele foi capaz de fazer com times do Cleveland muito fracos, pro que era expectativa, pelo menos. É um time que quer ser campeão e tinha aquele elenco, e o LeBron James fazia verdadeiros milagres, né? Não é mais o caso, mas o LeBron ainda é um cara capaz de criar para os seus companheiros de forma genial, um jogador que vê a quadra como poucos, ainda consegue ser um grande pontuador e é muito inteligente. Então o LeBron James, por mais que ainda seja na posição 8, talvez uma posição que decepcione os seus fãs, mas ainda é um dos melhores jogadores da NBA. Passando agora para o 7º lugar, e eu falo de Jason Tatum. Jason Tatum, que logo na sua temporada de rookie no Boston Celtics levou o time até a final do leste, algo que foi surpreendente, porque quem for lembrar daquele Boston Celtics, né, foi o ano justamente que o Gordon Hayward teve a lesão no início da temporada e o Kyrie Irving também. Então era um Boston Celtics cheio de desconfianças, que tinha uma grande expectativa no início de temporada, mas liderados por Jason Tatum, rookie, chegou até a final do leste. E com o passar do tempo ele foi amadurecendo, existiam muitas dúvidas se ele e o Jaylen Brown eram uma dupla capaz
de realmente conquistar a NBA, e hoje essa dúvida não existe mais, por mais que não tenham conseguido o título, o Boston Celtics é indiscutivelmente um dos melhores times da NBA hoje, e o Jason Tatum é o melhor jogador dessa equipe. Então não tem como tirar o Jason Tatum dessa discussão, né? É um cara também com um excelente jogo de pés, um cara muito controlado fisicamente, né? Muito inteligente também para finalizar ao redor do aro. Sempre teve essa limitação de não bater tantos lances livres, né? Por fugir do contato. Sempre teve essa discussão, né? Faltava um espírito mais agressivo pro Jason Tatum, né? Não se apaixonar tanto pelas bolas de 3 pontos, ficar com esse tipo de arremesso mais difícil, aqueles step backs. Ele realmente eleva o nível quando consegue ser mais agressivo, quando consegue bater mais lance livre. E ele vem evoluindo isso temporada a temporada. Não é mais aquele cara também que só olha pro aro, como eu falava sobre o Devin Booker. O Jason Tatum, ele tinha um pouco desse estigma sobre ser um cara que não ajuda os seus companheiros a melhorarem. E acho que isso ele vai corrigindo com o tempo e já vem melhorando. Hoje ele é um jogador também, um playmaker, consegue criar para os seus companheiros. E o Jason Tatum hoje, na minha opinião, é o 7º melhor jogador da NBA. No 6º lugar, aquele que poderia ter sido o MVP da temporada passada, Joel Embiid. O Embidão camaronês, um fenômeno, assim, jogando de costas para cesta, incrível, como na NBA de hoje, se falava há muito tempo sobre o fim dos pivôs, de repente a mudança, um jogo mais voltado para o perímetro. E a NBA, desses últimos anos, a gente está vendo jogadores grandes dominando a liga. E o Joel Embiid é um desses exemplos. Imparável próximo ao aro, uma máquina também de bater lances livres, é um cara que tem um bom aproveitamento também desse tipo de arremesso, ou seja, o que torna ele ainda mais difícil de ser marcado. Um cara também com uma ótima visão de quadra, então quando recebe uma dobra, ele consegue ser o cara que encontra o jogador do lado contrário, muito inteligente para ver a quadra. Então o Joel Embiid, ele é um dos melhores jogadores da NBA, poderia em anos normais, sem os números inacreditáveis do Jokic, ter vencido 2 prêmios de MVP seguidos, teriam vários anos, inclusive, o Joel Embiid teria vencido o prêmio de MVP com as últimas 2 temporadas que ele fez. Então é um jogador que com certeza está entre os melhores da liga e fica a expectativa que ele se mantenha saudável, né? Esse sempre foi o calcanhar de Aquiles do Joel Embiid, desde o primeiro minuto que ele pisou na NBA, é se manter saudável, porque com ele saudável, o Philadelphia 76ers sonha com coisas grandes. Chegou a hora do nosso 5º lugar, e olha, esse vai ser bem polêmico, porque talvez na expectativa de que com o título eu colocaria ele de repente no top 3, surpreendendo no primeiro lugar, mas eu vou com o Curry agora. O Curry na 5ª posição. O Curry, ele é o maior arremessador da história da NBA, eu acho que é quase indiscutível isso, mesmo quem não é tão fã do jogo do Curry, não debate que ele é o grande transformador do jogo, o cara que revolucionou a forma de jogar basquete. Quebra todas as regras do que era possível imaginar um jogo de NBA com seus arremessos, com o seu range, né? Com a sua capacidade de arremessar de qualquer ponto da quadra. Ele, só por existir, ele gera um impacto imediato no jogo, né? Porque todo mundo tem que ficar de olho onde ele tá, não pode gerar espaço, ele se movimenta sem a bola, é um cara que consegue também jogar com a bola e sem a bola. Ofensivamente é um jogador impressionante. Como eu disse, para mim, o melhor arremessador da história da liga. Mas a temporada passada foi, em termos de aproveitamento, a pior da carreira dele, né? Pela primeira vez na vida, o Curry arremessou abaixo dos 40% da linha dos 3 pontos. Foi uma temporada um pouco abaixo, a temporada regular, pelo menos, né? Então, denota que já não é o auge do Curry. Mas aí chega nos playoffs, ele faz a diferença mais uma vez, conquista pela primeira vez o MVP das finais, e indiscutivelmente é um dos melhores jogadores da NBA ainda. Então o Curry, ele pode ter esse... não tá ali no top 3, mas é necessário reconhecer a sua capacidade de arremessar, de potencializar os companheiros. Também é um bom defensor para um cara com tão poucos atributos físicos, né? Não um jogador alto, não um jogador extremamente atlético, não um jogador muito forte. Ele teria essas limitações e mesmo assim não é um problema defensivo. Na verdade, ele é até um bom defensor. Então o Curry, ele consegue superar vários problemas dentro da quadra, é um grande líder para a franquia e o símbolo do time mais dominante da atualidade, né? Então o Curry tem que estar nesse top 5. E agora no 4º lugar eu vou de Kevin Durant, o KD. Uma off-season bastante conturbada para o Kevin Durant, né? Importante lembrar, né? O Durant que pediu para sair de Brooklyn, forçou a saída, procurou uma troca, depois saiu a notícia de que ele ficaria, mas que insistia pela demissão do técnico e do general manager, mas tudo seguiu como tá lá, né? Tá lá o Steve Nash treinando o Kevin Durant, um clima meio complicado, ele que pelo menos era muito próximo ao Kyrie Irving, mas acredito que ainda seja muito próximo ao Kyrie Irving, se juntaram em Brooklyn
E desde então esse time nunca conseguiu acontecer, por tudo que envolve Kyrie Irving, mas também teve a chegada do James Harden, também a saída conturbada, agora a chegada do Ben Simmons. É um time que desde a chegada do Kevin Durant não aconteceu. E mesmo com todos os problemas e com todas as dificuldades, esse time ficou próximo de ser campeão, inclusive. Vai falar, mas não fez final, nem final do leste, como que pode ter ficado próximo? Bom, eles ficaram a um dedão do Kevin Durant no arremesso de 3 pontos contra o Brooklyn, de eliminar o campeão daquele ano. Então isso demonstrava que era um Brooklyn capaz de ser campeão. E tudo isso é graças a Kevin Durant, um dos jogadores mais difíceis de serem defendidos da história, porque ele é muito alto, muito longo, arremessa por cima de qualquer um, e também é um jogador muito móvel e muito habilidoso. É aquele protótipo do cara indefensável. Kevin Durant, quando está inspirado, não tem muito o que fazer. E ele segue sendo esse fenômeno. Já é um jogador também um pouco mais veterano, com algumas lesões graves na carreira, o que geram essa preocupação, talvez de não colocar ele como o melhor, o segundo melhor da NBA, mas ele é um cara que, numa noite inspirada, ele é o melhor jogador da quadra contra qualquer equipe. Então o Kevin Durant, ele tem que estar nessa lista e é o meu quarto lugar. E chegou a hora do nosso top 3. No terceiro lugar, Luka Magic, Luka Doncic. Talvez algumas pessoas possam imaginar que o certo seria colocar o Doncic de repente em quinto, né? Dar uma moral para jogadores que já estão mais tempo na NBA, com mais história, como os casos de Curry e Durant, né? Que foram os últimos dois que eu citei. Mas o Doncic, ele é impressionante dentro da quadra, né? A capacidade que ele tem de criar para os seus companheiros. Teve o seu primeiro grande momento nos playoffs na temporada passada, aquela eliminação no jogo 7 contra o Phoenix Suns, aquela atuação dominante contra a equipe que era a melhor campanha da NBA, e ele liderando um time cheio de problemas, é um time com pouca profundidade. Às vezes as pessoas não têm a real noção de problema que tem nesse elenco dos Mavs. Os Mavs não são tão bons assim, e o Doncic faz tudo parecer mais fácil. O time chegou a temporadas atrás ter os melhores números ofensivos da história, era sempre algo muito impressionante, e tudo graças ao Luka Doncic, né? E a capacidade dele de encontrar passes e de pontuar, é um dos melhores jogadores da NBA hoje na atualidade. E pode ter certeza que é um cara que vai dominar a liga por muito tempo. E é o meu terceiro colocado no ranking. Bom, e no segundo lugar, e agora, né? Como eu defini aqui? É muito difícil. Eu trocava. Quem que eu vou colocar em primeiro? Eu vou colocar em segundo. E aí tive que tomar uma decisão. O meu segundo lugar é Nikola Jokic. Sim. 2 vezes MVP consecutivo da NBA e eu coloquei ele na segunda posição. Jogador genial em termos ofensivos, genial. O melhor pivô passador que eu vi jogar. Consegue realmente transformar um ataque. Ele é uma referência de um jeito de jogar também. Eu falava sobre o Curry. O Jokic também é esse perfil. É um cara que também revoluciona o jeito de jogar. Se falava quando o Porzingis chegou no New York Knicks, né, sobre ser o unicórnio. E ele é o pai dos unicórnios, né? Aqui no caso, o Jokic, porque ele é o cara que consegue armar, arremessar, e sendo um pivô, ser todo o centro de um ataque, né? Não só no ponto de vista de jogar no post, né? Jogar próximo à cesta, próximo ao aro, mas também criando para os seus companheiros, gerando o jogo para todo mundo. Todo mundo é melhor ofensivamente quando está ao lado de Jokic, porque ele facilita tudo. E foi com mérito 2 vezes MVP. E tem uma questão também que é importante nesse debate, é que o Jokic ele sempre foi uma fragilidade defensiva, até pelo seu estilo, pelo seu peso, o jogador, mesmo depois que emagreceu ali na bolha, ele vinha tendo problemas defensivos, mas na temporada passada houve uma mudança considerável, ele se encontrou defensivamente, é um jogador que é capaz de não comprometer, inclusive até ser um defensor positivo, o que já é um ótimo sinal. Então, sendo defensor positivo e tendo o impacto ofensivo que ele tem. E é importante lembrar, a temporada passada ele foi MVP sem ter o Jamal Murray pela temporada inteira, que é o seu segundo jogador. O segundo melhor do time não jogou na temporada passada. E mesmo assim ele foi capaz de levar esse time para os playoffs, mostrar toda a sua capacidade. Agora com Jamal Murray, Michael Porter Jr. também esperando que tenha uma temporada saudável e que esse trio pode ter certeza que vai fazer muito barulho na NBA. Com muita dor no coração, eu coloco o Jokic na segunda posição do meu ranking. E no primeiro lugar, ele, Giannis Antetokounmpo. Me dói um pouco falar sobre Giannis Antetokounmpo, porque ele conquistou um título contra o meu Phoenix Suns, né? Mas aqui não é lugar de emoção, é lugar da razão. E o Giannis Antetokounmpo, na minha opinião, é o jogador mais imparável da atualidade. Quando ele está em movimento, correndo em sua direção,
ou sai da frente ou faz a falta, não tem escolha. Porque ele é capaz, com poucos passos e com sua envergadura impressionante, chegar ao aro e ali ele finaliza de diversas maneiras. É um jogador também muito criativo. Se você dobra a marcação, ele vai encontrar o arremessador livre. E é também um excepcional defensor. É um dos jogadores mais completos da NBA hoje. E ele faz tudo isso sem ter um grande arremesso. De fato, ele não tem o arremesso. Melhorou um pouco no lance livre. A bola de 3 dele não costuma ser a bola de segurança. As defesas oferecem, vibram quando ele tenta um arremesso. Mas ele mesmo assim é um jogador corajoso. Ele não é aquele tipo de cara que aceita essa marcação e fica ali batendo com a cabeça. Ele vai, arremessa e se errar ele tenta de novo, muito confiante, muito seguro do seu jogo. E assim, a temporada passada ele não foi MVP, talvez foi uma temporada mais silenciosa para quem olha, pô, Giannis, será que ele ainda é o mesmo Giannis? Mas se bobear, ele teve a melhor temporada da vida, temporada passada. Foi impressionante tudo que ele fez, os números são inacreditáveis. Flertou ali com 30 pontos por jogo, mais de 11 tentativas de lance livre por partida. Ou seja, é muito dominante. E o Milwaukee Bucks teve uma temporada regular ali, banho-maria, ou seja, isso não chamava tanta atenção, né, porque era com muita tranquilidade, eles poupavam os jogadores, tinha umas lesões, chegou nos playoffs como um dos favoritos e teve uma eliminação ali para o Boston Celtics. Mas é importante lembrar, aquela série contra o Boston Celtics, o Bucks não tinha o Chris Middleton. E mesmo assim levou até o jogo 7. E graças ao Giannis Antetokounmpo, que na minha opinião, hoje é o melhor jogador da NBA e merece ser aqui o número 1 do meu ranking. É isso aí, galera. Chegou ao fim o nosso top 10 ranking melhores jogadores da NBA entrando na temporada 2022 e 2023. Tenho certeza que nem todos concordam, né? Até a maioria deve discordar, porque é saudável discordar. Então deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre quem faltou. Faltou Jimmy Butler, faltou Kawhi Leonard, mesmo com os problemas de lesão, ele ainda é um dos melhores jogadores da NBA. Enfim, tem muita gente aí que eu deixei de fora que poderia estar nessa lista. Então deixa aí nos seus comentários. E também fale o que você mais quer ouvir sobre NBA. Estou aqui disposto a fazer vídeos com alguma periodicidade para falar de NBA, para conversar com vocês. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal do The Playoffs, ative o sininho, siga a gente nas redes sociais e compartilhe com os amigos. É isso, gente. Um abraço.